agora a apresentação do painel Igualdade Racial na Administração Pública do Brasil, Lei 12.990, de 2014, uma promessa não efetivada. Estão compondo a mesa o coordenador-geral de Direitos Humanos e Empresas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Edmilson Santos dos Santos. O pesquisador do IPEA-INSPER, Alisson Gomes dos Santos. E a professora e pesquisadora da Univasf, Ana Luísa de Oliveira. Para mediar a mesa, convidamos o procurador do Trabalho, João Batista Bertier. João Batista Bertier possui mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É doutor em Direito, professor da PUC Rio de Janeiro e da UERJ, membro do Ministério Público do Trabalho, ex-procurador federal do INSS. Com a palavra, o procurador do Trabalho, João Batista Bertier. Olá a todos, todas e todos. Meu nome é João Bertier. Vamos aqui partir para a nossa mesa sobre igualdade racial na administração pública no Brasil. Um tema que merece atenção, e sem hipocrisias, inclusive. Temos que cuidar dele como ele é. Eu sou um homem branco, estou de camisa verde clara, óculos escuro, tenho cabelo preto, mas muito pouco cabelo, cada vez mais calvo. Tenho os olhos também escuros. Atrás de mim está uma cristaleira desfocada com copos e garrafas, enfim, para o lazer, que também é importante na vida. Mas fato é que o nosso tema hoje é exatamente tratar da igualdade racial no coração do nosso Estado. E o Estado é uma projeção da sociedade, sabemos disso. E para começar, vamos apresentar nosso primeiro painelista, que é Edmilson Santos. Ele é coordenador geral de Direitos Humanos, Empresa e Cidadania, MDH, professor doutor da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf, pesquisador do Observatório Opará. Principal agenda de estudo tem sido a análise da implementação da Lei 12.990, 2014. Edmilson, prazer para o MPT contar com a sua presença aqui na nossa afropresença. E a pergunta central para você enfrentar nossa conversa aqui nossa, que é para ser um bate-papo, discutir um tema com muita dedicação, com interesse, mas também com a informalidade que agrada muito ao público. A pergunta é a seguinte: quais os principais objetivos da Lei 12.990, 2014, e seu potencial de impetrar a representatividade negra na administração pública? O senhor tem 9 minutos aí para desenvolver o tema. Um prazer ter aqui novamente. E boa sorte, vamos começar bem nosso evento, com a sua fala, com certeza. Obrigado. Olá, doutor Bertier. Olá a todas as pessoas... doutor, vai divertir. Bertier, a todas as pessoas que nos assistem, né? Eu sou um homem negro de 58 anos, com pouco cabelo, quase nenhum, né? De barba rala, já com bastante neve, e uso óculos azul, né? E o meu fundo está desfocado, né? Antes de falar um pouco sobre a pergunta, Betty, eu vou apresentar, já que sou o primeiro aqui escolhido, vou falar sobre o Observatório Opará, né? O Observatório Opará, ele foi criado com o objetivo de fazer uma avaliação da Lei 12.990 no setor público brasileiro. Nós já havíamos enfrentado na nossa universidade o desafio de pensar a implementação da lei. A Univasf, né, Universidade Federal de São Francisco, passou 8 anos sem implementar a lei, e nós começamos uma discussão interna, né, enfrentando o racismo institucional. No primeiro momento, a nossa argumentação não passou no Conselho Universitário. Nós queríamos 3 coisas. Queríamos que implementasse imediatamente a lei, que reconhecesse que a não implementação da lei se devia ao racismo institucional, e o terceiro pedido, a reparação de todas as vagas da não implementação. Foi um grande debate na instituição, nós perdemos os 3 pedidos, porém o constrangimento ficou tão grande que a instituição teve que recolocar em votação se deveria ou não implementar a lei. Chegamos a esse ponto numa universidade pública federal. Depois desse período, né, nós resolvemos pensar a avaliação da 12.990, não só para a universidade nossa, mas para o Brasil inteiro, né?
A gente desconfiava de que o que estava acontecendo na Univasf também acontecia em outras instituições. O quê? A não implementação da norma. Ou seja, apesar de existir uma norma orientando, né, os órgãos públicos, né, a realizar o concurso implementando reserva de vaga para as pessoas negras, vários estudos apontavam que o setor que mais contrata pessoas via concurso público, que são as universidades, que mais contrata servidores públicos federais, não implementavam a lei de cotas raciais. Simplesmente, elas decidiram que essa lei não cabia às universidades na contratação de docentes. E esse é que fez a avaliação da norma, né, no âmbito nacional, é que fez surgir o Observatório Pará. Vamos enfrentar, então, a pergunta, né? Primeiro, né? Primeira questão diz respeito à democracia. Diante das desigualdades persistentes no Brasil, é importante produzir políticas que diminuam essa desigualdade de acesso a pessoas negras no serviço público federal, serviço público estadual, serviço público municipal e mercado de trabalho do setor corporativo. Ou seja, a igualdade material, né, ela fortalece a democracia e sinaliza à sociedade seu compromisso em romper as barreiras que tornam o serviço público um espaço de privilégio de raça. Neste caso, as pessoas brancas. Esse mesmo raciocínio serve a outros grupos não representados no setor público brasileiro. Então, a gente precisa compreender no Brasil que a diversidade é um valor importante para a democracia brasileira. É um valor importante. Então, em todos os espaços da sociedade, ela deve conseguir representar essa mesma sociedade. Então, o esforço coletivo das instituições do Estado brasileiro deveria ser garantir a diversidade em todos os espaços. Como a sociedade não consegue até o momento realizar esse esforço coletivo, é preciso que outras instituições possam agir e garantir essa diversidade. No caso aqui, a Lei 12.990 premia a maior participação de pessoas negras no setor público federal. Então, isso já é um valor importante para a democracia brasileira. Ou seja, a garantia de que todas as pessoas, em um país negro, né, é o país com mais população negra fora da África, né? Então, não é razoável que o embranquecimento do setor público brasileiro. Não é razoável. Então, a gente precisa. Então, a 12.990 surge com esse esforço, né? Um esforço que garantiu que o projeto fosse encaminhado pelo Poder Executivo, Poder Legislativo aprovasse esse projeto e, posteriormente, o próprio Poder Judiciário, né, via a ADC 41, vai falar sobre a constitucionalidade dessa política. Então, o Estado brasileiro todo se pronunciou em relação a 12.990. Por quê? Todo o Estado entendeu a importância da diversidade racial no setor público brasileiro. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar. Existe um segundo ponto, tão importante quanto, que é a possibilidade de criar uma conexão existencial entre os destinatários da política e os implementadores. Boa parte dos destinatários da política, né, são pessoas negras. São pessoas negras que não se reconhecem no setor público brasileiro. Não se reconhece. Por quê? Porque o setor público brasileiro representa um Brasil que não os incorpora. E isso tem um impacto na vida das pessoas. A possibilidade do implementador poder se colocar no lugar do outro com autenticidade. As pessoas negras sabem do peso do racismo institucional e como elas impactam nas suas vidas. E elas sabem que há uma desconfiança. Todo mundo reconhece que há desigualdade racial no Brasil. Então, as pessoas negras também reconhecem
que os seus direitos podem ser atacados por esse motivo. Então, há uma desconfiança entre os destinatários da política e o Estado brasileiro por conta de que esse mesmo Estado não consegue garantir uma maior representatividade da população negra no Serviço Público Federal. E isso acontece também no Serviço Público Municipal, no Serviço Público Estadual. Então, é importante, a 12.990 é uma lei importante para permitir esses dois encontros. O encontro do Brasil com o seu povo e o encontro também das pessoas destinatárias da política com seus iguais. Algo legítimo e algo importante. Principalmente porque há alguns problemas que acontecem na vida das pessoas negras, né, que não chamam a atenção desse Estado abstrato, desse Estado branco, né, que busca alcançá-lo com as suas políticas. Um exemplo muito claro. Durante muito tempo, a doença anemia falciforme não fazia parte do rol da investigação das pessoas negras. Isso não fazia parte. Ou seja, o médico desconhecia isso. Uma doença que impacta prioritariamente pessoas negras. Então, não é possível que a gente construa um Brasil melhor se ele não for capaz de incorporar as pessoas negras de forma integral. E isso envolve não só o melhor atendimento delas, e eu acho que as pessoas negras poderão compreender melhor os desafios existenciais do que é estar ali necessitando de serviço público, né? E o outro, a necessidade do Estado brasileiro estar representado por toda a sua população. Então, isso não é admissível que em 2024 nós tenhamos que lutar por isso. E o que é menos admissível possível é que tenha que haver um esforço das instituições brasileiras para que isso ocorra. Porque a sociedade brasileira não consegue resolver esse problema causado pela escravidão no Brasil, né? Ou seja, a exclusão das pessoas negras. Então, isso torna a 12.990 uma política estratégica de fortalecimento do Estado brasileiro. Muito obrigado, Edmilson. Acho que você foi no ponto e digo mais. Eu acho que essa lei prova algo que uma vez li no Ponte de Miranda, eu acho, eu bem me lembro. Às vezes, o fantasma da lei velha arrasta correntes quando vigora a lei nova. É um pouco isso. Ou seja, é um fantasma arrastando correntes. A lei mudou, mas o fantasma da lei velha está por aí. É bem isso. É uma dificuldade grande, uma lei que vem para algo tão positivo, em prol da diversidade, mas encontra uma resistência que é fantasmagórica, porque não tem face, não aparece, mas ela existe fortemente. É o arrastar corrente. O Ponte de Miranda, para mim, foi muito bom nessa colocação dele. É isso, tem um fantasma arrastando corrente, todo mundo escuta ele. Ele está atrapalhando, né? Parabéns, gostei muito, fiquei muito bem impressionado. Vamos então agora seguir nesse mesmo ritmo com o nosso segundo painelista, que é Alisson Gomes dos Santos, pesquisador do IPE-INSPER. O Alisson é pesquisador do Observatório Pará, doutorando em Economia Aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal da Paraíba, 2019, e mestre em Economia Aplicada pelo Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados pela Universidade Federal de Pelotas, 2022. Pesquisador assistente no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, pesquisador associado no Núcleo de Estudos Raciais do INSPER. Vamos lá. E aqui uma pergunta para o Alisson, também na mesma linha do papo com o Edmilson. A pergunta é a seguinte, Alisson: como assegurar que no futuro a reserva legal de vagas para pessoas negras na administração pública possa atingir seu propósito, elevar participação negra no poder público? Alisson, muito obrigado também pela sua presença. A palavra é sua, estamos aqui para te ouvir. Obrigado novamente. Olá a todos. Vou fazer minha autodescrição. Sou um jovem pesquisador negro, de cabelo curto, embora seja cacheado. Uso óculos azul
tenho um projeto de barba que ainda está em andamento, ainda não se consolidou. Estou vestindo uma camisa azul e branca listrada verticalmente. No meu fundo aqui do ambiente está desfocado, mas tem uma janela e uma parede branca com alguns armários atrás. Bom, em relação a essa pergunta, a gente tem que ter muito claro uma crítica, né, sobre o que fizemos durante esses 10 primeiros anos da lei, para que assim a gente consiga projetar o que a gente espera do futuro dela. Quando o professor Edmilson traz, né, na sua fala, né, que o Observatório Pará surge para tentar verificar a devida efetividade da lei, ou seja, se ela alcançou aqueles objetivos que elas então se propõem quando se estabeleceu ela, a gente se deparou com um cenário completamente chocante e triste, né, porque a gente observou que cada instituição poderia discricionariamente decidir o que fazer para implementar a lei, como também não implementar ela e não justificar o porquê não implementou ela para a sociedade brasileira. Então a gente observa não só, né, que isso aconteceu, a gente observa que os próprios órgãos do Estado brasileiro, que deveriam fiscalizar, que deveriam controlar, regulamentar todo esse processo de implementação da lei, se manteve ausente desse debate, então permitiu que as instituições simplesmente decidissem qual rumo levaria para, né, que se avaliasse ou não a implementação da 12.990, e isso trouxe um prejuízo enorme para toda a sociedade, porque a gente observou que a população negra não foi capturada, né, pelos concursos públicos, ou seja, não teve oportunidade de ingressar numa das áreas que tem maior efeito na redução das desigualdades, porque não discrimina os indivíduos pela sua questão fenótipo, né? Ou seja, pouco importa a cor de pele, pouco importa a idade, pouco importa uma série de coisas. Então, o concurso público, ele não tem esse componente de trazer, então, quebrar essa barreira das desigualdades. Então, para que a gente consiga assegurar que no futuro a gente faça a devida implementação dela, então a gente precisa monitorar, a partir de agora, tudo o que aconteceu e cada concurso público que venha a surgir no Brasil. Isso ainda está distante, porque a gente ainda não tem um próprio órgão, seja, né, nós, observatórios, somos um externo à administração pública, mas não existe um próprio órgão dentro do Ministério Público do Ministério de Igualdade Racial que oriente e ajude as instituições a implementar a Lei 12.990, que agora vai passar, né, uma nova roupagem, mas isso não exclui a nossa necessidade de fazer esse monitoramento. Então, eu acho muito importante que isso venha a surgir, que eu acho que isso deveria ser um dispositivo do próprio executivo, de ter esse processo todo, e de também tentar buscar mecanismos que reduzam toda essa discricionariedade que as instituições utilizaram para afrontar a lei, principalmente as instituições de ensino, onde se contrata mais, conforme o professor Edmilson apontou. Porque nesse cenário, né, que a gente observou, se justificou muito a questão da autonomia universitária. Mas a autonomia universitária, ela não permite que as instituições gastem um volume de recursos maior do que o orçamento votado para o país no ano seguinte tem estabelecido um volume X de recursos. Ou seja, a universidade não pode criar mecanismos para gastar mais do que arrecada, ela não pode decidir em que momento ela vai abrir curso, ela não pode decidir uma série de coisas. Então, a autonomia universitária ela não permite que as instituições de ensino ultrapassem o Estado brasileiro, ou seja, as leis, as regulamentações que nós, como sociedade, nós temos. E isso também se aplica às outras instituições. Embora a gente tenha avaliado não somente instituições de ensino, a gente também observou problemas graves nesse processo de implementação da 12 em outras instituições da administração pública federal. Mas o que mais ficou gritante foi, de fato, nas instituições de ensino, porque elas foram as que tiveram oportunidade durante os últimos 10 anos de conseguir realizar concursos públicos continuamente, o que nas outras instituições, né, e a gente tem visto agora com o próprio CNU, né, ficaram represados essas vagas, não puderam realizar concurso, uma série de decisões arbitrárias dos governos que estavam em vigor para
para que não houvesse, então, esse processo de contratação de pessoas. E um ponto importante é que, se a gente olhando para trás o que aconteceu, a gente precisa criar mecanismos para que a gente repare tudo isso que foi perdido, porque não foi pouca coisa perdida. A gente não conseguiu ultrapassar avaliar todas as instituições. A gente selecionou um conjunto, uma amostra, né, das instituições que deveriam estar ali implementando a lei. Se a gente esticar isso para todas as instituições durante esses 10 anos, o cenário que a gente encontrou se agrava muito, porque demorou-se muito tempo para tentar buscar a implementação e algumas instituições ainda não implementam, o que é muito grave, porque já houve um reconhecimento próprio quando a gente traz no nosso relatório das instituições que não houve, né, a implementação da lei. Então, a sociedade sabe o que está acontecendo, como aconteceu, porque a gente, né, escreve, detalha tudo isso que a gente conseguiu capturar nessas instituições que nós analisamos, e mesmo diante disso não houve um novo processo de orientação das instituições para que elas devidamente passem, então, a colocar a norma de forma integral, ou seja, implementar a lei como ela se estabelece. É possível, ela é efetiva para isso. A gente observou que quando as instituições passam a implementar a lei, de fato a gente consegue observar a efetividade, ou seja, a contratação de pessoas negras conforme a norma está ali orientando. Então, acho que é nesse cenário que a gente tem que pensar. Ou seja, daqui para frente é olhar o que deu errado, recuperar o que a gente perdeu, mas também ter um devido controle, né, de monitoramento de todos os editais, concursos que venham a surgir pela administração pública federal, como também nos estados, porque embora a gente não tenha avaliado nenhuma instituição estadual, nenhuma instituição municipal, elas também têm leis que surgiram durante esse período, muito delas quase que copiadas, né, ou pelo menos usadas como base da 12.990, e como também os processos de implementação, ou seja, se as instituições estaduais e municipais tentassem copiar como as instituições federais fizeram, o problema se aumenta, né, ele triplica, porque muitas das instituições, né, quase todas elas, encontrou muita dificuldade no seu processo de implementação. Então, acho que quando a gente olhar para frente, a gente tem que tentar enxugar todas essas brechas que foram utilizadas, né, todos esses mecanismos que foram utilizados para que a gente consiga, de fato, reverter esse quadro de Brasil, onde a população negra não está em funções de prestígio social, econômica, etc. Muito obrigado, Alisson. Acho que você traz outro ponto muito importante, que é a tal da discricionariedade administrativa, e claro que vem a autonomia universitária nessa. Por quê? Quando eu estou dando aula na PUC, Rio de Janeiro, na UERJ, eu falo para meus alunos o seguinte, quer saber se o país é uma democracia? Não lê a Constituição, não. E a Constituição indicará que é uma democracia. Lê um livro de direito administrativo do país. Porque lá estão os conceitos como mérito administrativo, discricionariedade, conveniência e oportunidade. E nesses conceitos é que está o perigo. Porque na mão autoritária, eles permitem negar tudo que a Constituição promete. Essa é uma patologia que o direito administrativo enfrenta no Brasil. Então, acho que você fez uma colocação que eu achei brilhante, Alisson, que é isso. É ficar muito de olho e patrulhar muito, que chamam de discricionariedade. Porque é você pegar uma Constituição democrática e fazer um uso autoritário da discricionariedade. Ela dá muita margem para isso, mas parabéns, acho que foi uma colocação muito importante. Então, prosseguir agora para a nossa terceira painelista. Vamos aqui apresentar a nossa terceira painelista, a Ana Luísa de Oliveira, pesquisadora Unifasp. Vamos lá. Ela é pesquisadora do Observatório Pará, engenheira agrônoma, doutora em desenvolvimento rural, professora no Colegiado de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Vale de São Francisco, Unifasp, pesquisadora do Pará, como professora. Professora Ana Luísa, a pergunta para a senhora é a seguinte: quais os resultados da implementação da Lei 12.990? Qual a responsabilidade do poder público para
essa resposta à aplicação da referida lei. Por favor, é um prazer tê-la aqui. A palavra é toda sua, tá bom? Obrigada, doutor Berthier. Para mim é sempre um prazer também estar aqui com vocês e desde já agradecer aqui ao convite, né, realizado pelo Ministério Público do Trabalho para que a gente estivesse participando desse evento. Minha autodescrição: eu sou uma mulher negra de 34 anos, o cabelo é cacheado, tá cortado na altura do meu ombro, tá? Os olhos são castanho escuro e eu não uso óculos, então estou usando hoje uma camiseta azul com um detalhe, né, na forma de um colar, um detalhe branco. O brinco é um brinco que remete a um movimento, ele tem um formato de uma folha e o material dele é feito de barro, uma arte marajoara, né, que eu comprei no Pará. Bom, essa pergunta ela é muito boa, né? Quais os resultados? Já foi comentado aqui sobre os 10 anos da lei, né? Já foi falado também sobre como que a Universidade Federal do Vale do São Francisco, por 8 anos, não implementou a lei, né? E todo o trabalho que foi desempenhado dentro da instituição, né? Liderado principalmente aqui pelo professor Edmilson, né? Para que a instituição implementasse a lei. E o resultado da lei também sou eu, né? Eu sou a primeira docente negra nomeada por cotas raciais na Universidade Federal do Vale do São Francisco em julho de 2022. A lei é de 2014. Então, quando a gente fala do resultado da lei, quando as instituições de fato implementam a lei, é possível contratar, porque nós temos recursos humanos formados, ainda que em quantidade muito menor do que a população não negra, né? A gente tem recursos humanos formados e que a implementação da lei faz toda a diferença, né, quando nós estamos concorrendo a um concurso público, porque, historicamente, né, a desigualdade racial é esse fantasma que persegue o país, mas que se faz presente nos dados estatísticos, né, bastante gritantes e desfavoráveis à população negra. Quando se trata de resultados também, por meio do OPARÁ, né, dos pesquisadores e pesquisadoras que integram o OPARÁ, nós, como já foi comentado, nós fizemos uma pesquisa, né, que foi publicada em março desse ano, e aí o relatório, a implementação da Lei 12.990, um cenário devastador de fraudes, né, ele apresenta nas suas quase 1000 páginas um trabalho bastante descritivo de uma análise do que nós fizemos a partir dos editais de concursos públicos e de processo seletivo simplificado de 61 instituições federais no país. 56 instituições de ensino, entre institutos federais, Cefetes e universidades federais, e 5 instituições de outros segmentos do Serviço Público Federal. Nós analisamos cerca de 10 mil editais. Nós analisamos um montante de 46.300 vagas que foram abertas desde junho de 2014 até dezembro de 2022. E o que nós constatamos foi um cenário devastador de fraudes, né? Todos os editais analisados, nós colocamos no relatório de uma forma muito descritiva, como eu comentei, a forma com que as instituições encontraram para burlar a lei. 6 mecanismos, 6 formas, né? Instituições que, ora faz um fracionamento, ora deixa, inclusive, de citar a lei dentro dos editais, né? Não informa a população negra dentro do edital de concurso público ou de PSS, que é um direito da população concorrer à reserva de vagas, faz sorteio, né? Coloca a população negra à própria sorte e não assegura o direito em sua totalidade a todos os candidatos negros. Então, o que nós constatamos como resultado dessa pesquisa é que nesses cerca de 10 mil editais que nós analisamos, não foi implementada a 12.990. Ela não foi implementada, né? Das 56 instituições que nós analisamos, somente 6, em algum momento, passam a implementar ela, como é o caso da Universidade Federal do Vale do São Francisco, que passou a implementar ela, né, o primeiro edital em 2022. E isso acarretou em um prejuízo muito grande para a comunidade, né, um prejuízo de mais de 9 mil vagas que não foram reservadas, que não tiveram direito assegurado, né, correspondente ao 20% nos editais que nós analisamos, além
né, do que foi feito na equipe, e aí o Alisson foi o pesquisador que coordenou essa agenda da perícia econômica financeira, que foi calculado o quanto de recurso, né, deixou de entrar na comunidade negra. E aí a gente chega a um valor de cerca de 3,5 bilhões de reais. Então, como a gente analisou 61 instituições, e a gente está falando de um universo de 245, né, das instituições da administração pública federal. Além disso, como já foi colocado, desde 2022, o Brasil é signatário, né, com peso de uma emenda inconstitucional, da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Ou seja, a partir da convenção, estados e municípios têm, né, o compromisso de também estabelecer políticas de ação afirmativa de combate ao racismo no Brasil. Então, os resultados que nós encontramos a nível federal, né, que precisa ser olhado na sua amplitude, no conjunto de todas as instituições, né, agora, a partir da convenção, ele também precisa ser olhado como que estados e municípios estão trazendo, né, as ações afirmativas para dentro do rol das suas políticas públicas. E qual que é o papel do poder público? Né? No caso de estados e municípios que ainda não implementam ações afirmativas, há, né, por meio da convenção, o suporte jurídico aí para a formulação e implementação de normas. E para o caso do governo federal, que já tem uma lei em vigência, essa política ela já existe, já tem resultados positivos em algumas instituições que trabalham adequadamente, né, e pró-implementação da norma. Há uma necessidade ainda muito forte dessa avaliação e do monitoramento da lei. Durante o percurso dos 10 anos da 12.990, né, foi feito um relatório de avaliação que foi publicado pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Os 10 anos da lei, uma década até agora, né, o Ministério da Igualdade Racial ainda não apresentou um relatório de avaliação e monitoramento. Então, o poder público, para além da formulação da lei, também tem, né, nós entendemos que tem esse dever de monitorar, de avaliar e de monitorar a implementação da norma. Muito obrigado, Ana Luísa. Acho interessante, porque aqui me parece que tudo ganha muita musculatura. Começamos com princípios que justificam algo justo a se buscar, igualdade racial. E agora vem os dados, porque uma coisa importante, ter um observatório, é muito significativo, é coletar dados. Porque nesse mundo de discussão, de contra-argumentação, fora mostrar que é uma questão de justiça ao nosso lado, é muito importante mostrar os efeitos mais concretos, estatísticos, econômicos da injustiça. Me parece que esse é um dado muito importante, porque você faz pelos dois ângulos da argumentação. Você está principiologicamente correto, e os números indicam que, de fato, tudo se confirma. Eu digo mais, é uma coisa que eu sempre acho, eu sou da área jurídica, né, então estou sempre interpretando o direito. E já escutei uma vez uma frase que me impactou muito: com antipatia, você não interpreta, você ataca. Então, muitas vezes uma lei é vítima de antipatia. Ela é mais atacada do que interpretada. Mas, assim, acho que foi muito interessante. E agora vamos partir para uma nova etapa da nossa conversa, que é uma pergunta para os nossos 3 painelistas, que é a seguinte. Agora é a pergunta para os 3. A pergunta é a seguinte: a ação afirmativa de reserva de vagas para pessoas negras na administração pública pode contribuir para a redução das desigualdades sociais brasileiras? Nesse caso, eu não acho, né? Eu tenho certeza que políticas de cotas raciais são um remédio, né, para um problema de uma sociedade doente, né? Ninguém quer, em sã consciência, estabelecer políticas de reserva de vagas, né, como se isso fosse um benefício não verdadeiro a algum grupo social. Isso é uma resposta a um problema que existe, que é a desigualdade da sociedade brasileira. Então, a política de 1990, ela vem para cumprir esse papel, né? Ou seja, o papel de garantir maior igualdade de acesso ao mercado de trabalho. Inclusive, hoje, no próprio setor corporativo,
há um debate muito forte, né, da necessidade de se garantir igualdade no mercado de trabalho corporativo, né? Vimos aí o embate que teve a Magazine Luiza, né, na formação de trainees negros, né? Então, há hoje, né, um esforço muito grande e o Ministério Público do Trabalho tem cumprido um papel importante para forçar esse ambiente, né? O trabalho da procuradora Valdirene é fantástico nessa área, né? É o trabalho que eu conheço, por isso que eu posso citar nesse momento a procuradora Valdirene, né? Mas um trabalho fantástico nessa área que tem permitido maior fôlego no debate, né? Tem incorporado instituições, tem negociado com instituições. Então, é fundamental que o mercado de trabalho possa suportar a diversidade, seja ele no setor corporativo, seja ele no setor privado. O Opará entende que isso não é só importante, isso é a razão de ser da sua existência. Tanto é que a Lei 12.990, ela teve a sua vigência terminada no dia 9 de junho de 2024. Dia 9, terminou a lei de cotas. E o Congresso não aprovou outra lei de cotas. A pergunta é, por qual motivo a lei de cotas continua em vigência? Aí teríamos que perguntar ao Observatório Pará. Porque nós participamos de uma articulação junto com a Educafro, Frei Davi, nós participamos de uma articulação para trazer, nesse caso, como legítimo, né, o Partido PSOL e a Rede para uma ADI para garantir a continuidade diante dos problemas que o governo estava enfrentando na aprovação da lei de cotas no Congresso. Fomos nós que monitoramos, foi o Observatório Pará que monitorou o andamento da política no Congresso Nacional. Fomos nós que percebemos que não ia dar tempo de ter de ter a aprovação de uma nova lei. E fomos nós que mobilizamos atores para ingressar com uma ADI 7654, no Supremo Tribunal Federal. E essa ADI foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal e garantiu a continuidade da lei de cotas, mesmo sem ter uma lei que o substitua. Então, a razão de existir nossa é lutar por isso. A gente garantir, de qualquer forma, a possibilidade de construção do Brasil mais justo, mais igualitário, né? E essa tem sido a missão nossa. Nós temos outras, eu acho que a professora Ana pode falar melhor que eu, né? Nós também temos aí uma luta hoje de reparação. Conseguimos, na Univasf, garantir a reparação, mas nós estamos lutando para que outras instituições garantam a reparação, e o Observatório, de novo, tem muito a ver com isso. Acho que vou deixar para a Ana contar esse segredo, né? Por que nós temos a ver com a questão da reparação e, hoje, a legitimidade da reparação. Mas a razão de existir do Observatório é lutar por esse Brasil mais justo, por esse Brasil mais igual, né? E estarmos aqui hoje no Afro Presença, podendo falar um pouco da nossa história, do nosso trabalho, né? Todo feito de forma voluntária, nós não conseguimos recurso nenhum para fazer nada das pesquisas, todos os recursos saem do bolso dos pesquisadores. Então, estarmos hoje no Afro Presença aqui, podendo comunicar, né, à sociedade o esforço que nós estamos fazendo pela construção desse Brasil melhor, é muito positivo para nós, e eu acho também muito positivo para o Brasil. Muito obrigado, Edmilson. Então, passo a palavra para o Alisson. Por favor, Alisson. Bom, falando como um economista, né, a gente observa que, de fato, é possível reduzir as desigualdades, embora ela tenha se reduzido muito lentamente, né, mas houve um esforço do Estado brasileiro em várias dimensões para diminuir desigualdades, que persistiram durante muito tempo na sociedade brasileira. E quando a gente olha o setor público, a gente também observa que é possível, que ele tem um papel muito importante nesse processo. Papel no processo de contratação, na distribuição de renda, porque, né, querendo ou não, distribui renda via salários, via uma série de outras formas, mas distribui renda. E um detalhe que eu chamo a atenção
é que quando a gente quantificou esses 3 bilhões e 500 milhões nesses 10 mil editais que nós conseguimos analisar naquele momento, tem um efeito muito grande geracional, né? Ou seja, famílias negras deixaram de ter acesso a melhores oportunidades. Por que eu digo isso? Porque na medida que você entra no concurso público, né, a diferença entre o salário do serviço público do setor privado ela ainda é muito grande. Ou seja, o setor público consegue pagar, né, para os cargos melhor do que o setor privado. Então, isso deixou de gerar oportunidades, seja para famílias, para filhos, de acesso a uma série de bens e serviços que poderiam ter sido alcançados. Obviamente, quando a gente fala em reparação, a gente não vai recuperar os 3 bilhões passados, né? Isso já foi consumado. Ou seja, esse problema, agora a gente consegue minimamente minimizar esse impacto para questões futuras, né? Então, a reparação ela é extremamente necessária e fundamental. Eu acho que o observatório, quando ele participou de todas essas discussões, ele conseguiu contribuir para que esse caminho fosse pavimentado, ou seja, articular com as instituições que podem cobrar do setor público, dos órgãos de controle e fiscalização e da própria administração federal, que houvesse um processo de reparação, dado que a única avaliação existente, né, sobre a lei foi a que nós conduzimos e nós conseguimos provar com números e valores o quanto a comunidade brasileira foi impactada e quanto ela perdeu durante todo esse tempo, e a partir disso tentar então dar, né, a oportunidade, né, recuperar essas vagas, né, futuras para que a gente consiga colocar, né, esse Brasil, né, fazer um Brasil de todos dentro do serviço público, né? Ou seja, os negros também está lá presente, né, nos diversos cargos que ela tem já, né, em forma de lei, e caso venha também outros cargos futuros também ser contemplado. Então, é um processo que a gente precisa olhar, continuar olhando. Então, um dos desafios que nós, como pesquisadores, a gente quer ter o real problema que aconteceu durante os 10 anos da 12.990. A gente só conseguiu uma amostra de instituições. A gente considera que também a gente pode ter conseguido somente uma amostra de editais, porque nem todos os editais estão publicados, ou seja, a gente teve que fazer um processo de garimpo para identificar todo esse problema. Então, muita coisa ainda pode não ter sido descoberta por nós, então é importante que as instituições publiquem tudo isso, né, que os órgãos de controle façam também o seu papel, ou seja, o TCU, né, e outros órgãos busquem, né, questionar, e a gente tentar, então, ter um real cenário do que a gente precisa fazer, ou seja, quantas vagas nós precisamos recuperar, o que a gente pode ajustar, inclusive, né, a gente está em discussão de uma nova norma, mas será que ela efetivamente ela vai conseguir resolver os problemas que a gente observou nos 10 anos? Então, acho que essa avaliação, para que a gente consiga no futuro, né, diminuir todas essas desigualdades, a gente agora tem a chance de corrigir tudo que deu de errado, né? Por que as instituições fizeram esse caminho tão obscuro durante todo esse tempo. Então, né, romanticamente, eu diria que eu tenho esperança que esse futuro, né, do Brasil seja de forma mais justa, mais igualitária, com acesso à oportunidade para todos, né? Porque as desigualdades também atrapalham o desenvolvimento econômico e social desse país. Então, desigualdade não é bom, não é saudável e tem impactos a longo prazo. Muito obrigado, Alisson. Passo a palavra, então, para a professora Ana Luísa para ainda responder essa quarta pergunta, que é para todos. Tá certo, obrigada. A pergunta ela é muito boa, né? E aí traz também algumas reflexões com relação a, assim, qual foi a única lei que chegou, né, aqui no Brasil, a única lei que chegou a toda a população negra no país. Se a gente for voltar na história do país, né, foi a lei da escravização que chegou a todos, né, mas que restringiu os nossos direitos humanos de ir e vir. E aí, o Brasil, um dos últimos países do mundo a por fim na escravização da população negra, né, em 2023, figurou na lista, né, das 20 maiores economias do mundo.
Então, de um lado, a gente está lá nas 20 maiores economias do mundo, só que, de outro lado, o Brasil é o único país que também está na lista das 20 maiores desigualdades dos países, dos 20 mais desiguais. Então, esse projeto que foi, né, a escravização da população negra, ele conduz ao resultado que nós temos hoje. Né? A desigualdade permanece, o Brasil está entre os 20 países mais desiguais no mundo. As ações afirmativas, elas vêm corrigir essa desigualdade. E a efetiva implementação de uma ação afirmativa, ela é possível corrigir essa desigualdade. E eu sou a materialização disso, da implementação de uma ação afirmativa. A população negra, quando nós chegamos nos espaços, nós não chegamos sozinhos. Junto conosco vem uma família, né, vem irmãos, vem vizinhos, pessoas que não tiveram acesso a esses espaços. Né, a restrição à educação no país, e aí tem um livro da doutora Lívia Vaz, que é promotora no estado da Bahia, né, o livro Cotas Raciais, que ela vai trazer ela elenca todas as legislações que existiram no século XIX que restringiram o acesso da população negra à educação, século XIX, né, muito recente, quando a gente pensa a história desse país. Então, tudo isso acarretou em grandes prejuízos que hoje a gente, com as ações afirmativas, está buscando corrigir. A implementação da lei é para corrigir essas desigualdades e é possível corrigir. Né? Agora, precisa de um esforço, né, maior em torno dos órgãos que são responsáveis pela implementação por realmente implementar a lei. E não só implementar, como já foi mencionado, o Pará hoje tem também acompanhado, né, a reparação das vagas que não foram devidamente reservadas nos editais. No caso da Univasf, foram 71 vagas em editais publicados antes do edital de 2022, quando eu fui nomeada. Essas 71 vagas já foi aprovado por Conselho Universitário para a gente, né, reparar nos concursos futuros. Tanto vagas para a população negra, que é o número 71, a população PCD também foi afetada, né, por esses fracionamentos, por essa forma de implementação, porque a população PCD precisa de 5 vagas para gerar reserva de 1 num concurso público. Se os editais não estavam fechando nem 3 para reservar o da população negra, a população PCD foi afetada diretamente também. Então, hoje na Univasf a gente discute, né, essa reparação das vagas não reservadas, justamente porque nós acreditamos que a ação afirmativa ela é essencial dentro desse processo de redução das desigualdades, né? E aí tem outras iniciativas, como já foi comentado pelo professor Edmilson, outras iniciativas em andamento no país que estão tratando de reparar essas vagas não reservadas anteriormente e de implementar corretamente a lei, né, para que a gente realmente promova o acesso da população negra e altere, né, esses indicadores que estão mostrando a nossa baixa presença dentro dos espaços públicos, principalmente em alguns cargos, né, os cargos ditos, né, da carreira aí mais elevado, como no caso o professor do magistério superior entraria, né, nesses cargos também, e a lei ela pode vir a corrigir, desde que devidamente implementada, devidamente avaliada e com o monitoramento acontecendo. Né? Obrigado, Ana Luísa. De minha parte, quando eu penso no Ministério Público, eu sempre digo, o Ministério Público, dentro do Estado, tem que ser um órgão à frente de seu tempo. É fundamental que o Ministério Público chegue na frente nessas reivindicações. E, para isso, tem que ouvir a sociedade, tem que dar voz às pessoas. Então, sempre eu fico muito satisfeito quando o Ministério Público faz isso. Ele tem os espaços dele, a missão dele, mas ele cumpre o seu dever de escutar. Escutar todos, todas e todes, de tentar melhorar na sua eficiência. Então, é isso que eu espero da instituição que eu integro. Ela se dispõe a ouvir, para, a partir de ouvir, agir. Tudo bem, somos fiscais da lei, então o papel é fazer valer a lei. Mas tem que fazer valer a lei, saber a sociedade onde se está. E acho, sim, que a população negra enfrentou problemas terríveis, trágicos. Eu até costumo dizer, né, uma frase famosa também, né? No Brasil colonial, o escravo não era visto como gente. Alto lá. Nas leis penais, ele era gente, para ser punido.
Aquela famosa frase: o crime era o primeiro ato humano do escravo. Ele praticava crime, virava jeito para ser punido, mas direito não tinha, não. Essa é a raiz de tudo isso. Você ser gente para ser punido, mas não ser para ter direito. Então, acho que temos uma missão muito complicada pela frente, mas contem com o Ministério Público. A gente quer muito ouvir e quer muito uma sociedade organizada e que reivindica. Figuras como o Pará são muito importantes para a sociedade ser mais controladora do Estado, que isso é importante à democracia. Quem melhor controla o Estado não é o Estado, não, é a sociedade. Então, agora eu vou abrir palavra para as considerações finais de vocês três, mas foi uma honra escutá-los. Edmilson, por favor. Bettier, a honra é nossa de poder participar desse evento do Afropresença. A honra é nossa também de ter nesse caminho de lançamento do relatório do Observatório Pará, ter conhecido a procuradora Valdirene, né, essa militante intransigente de um Brasil melhor, né, e tudo isso nos trouxe até aqui esse momento, né? Ou seja, mais uma vez, o Observatório podendo comunicar à sociedade, né, o seu trabalho. Acho um trabalho importantíssimo, ou seja, ter denunciado as fraudes nos concursos públicos federais, ter trazido o nome das instituições que fraudaram, ter trazido as evidências, ou seja, isso explica por que de 1000 páginas no nosso relatório. Eu acho que isso não teria sido possível se nós não tivéssemos no caminho conhecido pessoas como a doutora Valdirene, né, e que hoje nós estamos aqui podendo mais uma vez divulgar o trabalho do Observatório Pará. Então, nós que ficamos muito agradecidos pelo convite, né, e também um prazer enorme ter conhecido você, Bettier. E gostei muito da tua primeira citação das correntes. Depois eu vou pegar essa citação. Pode aproveitar. Alisson, por favor. Bom, Bettier, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi um grande encontro aqui para a gente esclarecer, né, tudo isso que a gente tem observado. A gente vai permanecer lutando, a gente vai permanecer produzindo informação e evidência. Eu acho que o Observatório Pará, quando nasceu, ele nasce pelo relatório, mas ele se descobre que existe muito mais coisa que a gente ainda precisa avaliar, e a gente está nesse processo de auxiliar a sociedade brasileira nessas avaliações, trazer resultados, trazer evidências de cada lei possível que deveria estar beneficiando, então, a comunidade negra, ver se de fato ela está alcançando aqueles objetivos. Então, fico muito contente de ter aqui essa oportunidade de a gente trazer um pouco mais de todo esse trabalho dessa equipe que é composta de voluntários, mas que sabe o tamanho do seu papel nesse processo de um Brasil melhor. Então, contem com a gente, né? O Observatório estará sempre disponível, nós como pesquisadores, para trazer aqui debates importantes que nos levam a reflexões do que a gente pode fazer, né? De pouquinho em pouquinho, acho que a gente chega lá. Acho que tudo isso que a gente encontrou já ajuda as instituições a refletirem o que elas fizeram e buscar, então, elas mesmas corrigir, né? Se a gente fosse pensar numa questão de autonomia, como algumas instituições dizem ter, elas podem, por livre e espontânea vontade, também corrigir, dado que elas não foram capazes nesses 10 anos de implementar 12.990. Então, muito obrigado pelo convite e estaremos todos sempre à disposição para outros encontros. Obrigado, Alisson. Ana Luísa, por favor, o encerramento é contigo. Obrigada. Bom, quando o Opará nasceu, ele nasce, né, produzindo pesquisas baseadas em evidências. É muito caro para a gente as evidências de pesquisa. Nós trabalhamos muito com dados. O Pará é formado por engenheiros, economistas, né, e com uma diversidade bastante grande de formação de pessoas. A interdisciplinaridade é o que permeia. E uma coisa que é muito cara para a gente, que eu acho que é importante deixar registrado também, são as parcerias. Essa parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho para participar desse evento, para nós é uma honra. Então, eu agradeço imensamente, Bettier, e repasso esse agradecimento também aos demais colegas da comissão organizadora, doutora Valdirene,
pessoalmente, muito obrigada. E também é muito caro para o Opará a comunicação, né? Nós somos um grupo de pesquisa vinculado a uma universidade federal. A gente produz para a revista científica, produzimos, mas para nós também é muito caro chegar à população por uma outra comunicação, né? E participar desses eventos também nos permite chegar a outro público, diferente do público vinculado à academia, né? Que hoje está vinculado à academia. Além disso, o Opará tem um site, né? Onde pode encontrar ali e acompanhar as nossas publicações. Tem o nosso perfil no Instagram e em outras redes sociais também. Se procurar, está no Facebook, está no Blue Sky. Então, se procurar lá, @Observatório Opará, vai encontrar e conseguir acompanhar a dinâmica desse grupo, que é muito grande, né, bastante ativo. E, além disso, né, a gente tem a grata parceria também com diferentes jornais que publicam uma vez por mês artigos de opinião, né, do Opará, artigos de opinião que a gente até dialoga, que é de opinião, né, mas também carregado de fatos, de evidências e de resultados de pesquisa. Então, quem acompanha a gente vai ver de forma inédita, muitas vezes, publicado, né, resultados de pesquisa no Brasil de fato, no Le Monde Diplomatique, né, e aí a gente, quando publica, anuncia também no Instagram. Então, seguir o Instagram vai estar informado aí do que esse grupo de pesquisa do Vale do São Francisco está fazendo. Fica a sugestão, a recomendação. E para a gente é uma honra, é um prazer sempre, né, estar falando das ações afirmativas. As ações afirmativas, quando implementadas, elas geram resultados e resultados muito promissores. E eu sou a prova viva disso, né? Eu sou o resultado de uma luta que foi travada dentro da Univasf e, a partir de então, veio a implementação. Uma vez me perguntaram, Betty, o que uma agrônoma quer estudando política de ação afirmativa? Eu falei que é justiça social. Eu sempre estudei política pública. Eu estudei política pública de desenvolvimento rural. Eu entro num concurso público por cotas raciais. E quando eu soube, né, professora Edmilson lembra bem desse momento, quando eu soube que a instituição não implementava a lei antes de mim, eu falei, não, né? E aí a justiça social é o que me move e é o que move o Opará. Então a gente tem um grupo muito coeso, muito bom, né? Sou suspeita para falar, mas um grupo muito bom. E a gente fica à disposição, né, para somar, para contribuir, para dialogar em outros momentos também. Tá bom? Obrigada. Super obrigado, Ana Luísa. Então, com isso, nossa missão foi cumprida, creio eu, tá bom? Parabéns aos três, acho que foi excelente, foi produtivo. Obrigado, até uma próxima.